Esse caso que chocou não só a cidade de Vinhedo, a região de Campinas, mas todo o Brasil. Eliete, boa tarde. Boa tarde, Salomão. Boa tarde a todos. O doutor Rogério está aqui comigo. E ainda há pouco o Ministério Público entregou uma denúncia à Justiça requerendo a prisão preventiva do pai do garoto de menos de 2 anos. O Ministério Público entende que houve tortura até a morte e não caracterizou homicídio. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar com o promotor que apresentou a denúncia. Por que não foi homicídio e sim tortura? Como é isso, doutor? Bom, boa tarde a todos. Na verdade, essa é a minha convicção em cima daquilo que foi colhido do inquérito policial. As provas na investigação indicam que ele torturou reiteradamente desde janeiro de 2014 até o dia 18 de julho, e essa tortura acabou levando à morte do menino. Ele torturava o menino para castigá-lo, para preveni-lo. Num primeiro momento, nós não temos provas de que ele torturava para matar, mas torturou tanto que acabou matando, é diferente. Mas na instrução, se ficar comprovado que ele deliberadamente quis ou assumiu o risco de matar o menino, nós não teremos problema algum em aditar a denúncia. E que, para que fique claro a todos, a nossa opção, nesse momento, de denunciá-lo pela tortura qualificada pela morte e não a morte qualificada pela tortura, não significa que a pena dele será menor. Ele tem qualificadoras e causas de aumento que farão com que a pena dele, se condenado, fique bem elevada. Quanto seria essa pena, doutor? Chega próximo ao homicídio? Dependendo das qualificadoras das causas de aumento que forem reconhecidos pela Justiça, ela pode ficar até acima do homicídio. Lembrando que esse crime, junto com o homicídio, ele é equiparado a hediondo e sofre todas as consequências de um crime hediondo. Agora, doutor, em relação ao laudo do ML, que houve muita confusão no começo e parece que houve contestação, por quê? O laudo do ML, ele atestou a causa-morte, traumatismo craniano, mas ele ignorou alguns elementos que estão no inquérito e não poderiam ter sido ignorados. Isso não prejudica a acusação, mas tinha que constar do laudo. Por exemplo, a criança, ela apresentava inúmeras lesões internas, rompimento de rins, fratura de fígado, ela tinha inúmeras lesões nas costas. Isso tinha que ter constado do laudo até para reforçar nossa tese de que houve tortura. Agora, baseado na tortura, o senhor tem, então, os laudos do hospital, do primeiro atendimento que foi feito para a criança? Eu tenho, confirmando isso que eu te anunciei, os exames realizados no pronto atendimento, e tenho inúmeros documentos da Unicamp, tomografias, etc., atestando todo esse rompimento de órgãos internos. Foi triste o que esse menino passou, doutor? Foi o que eu comentei. Eu, quando entrei nesse caso, eu queria acreditar que a criança, como diziam os pais, caiu de um parquinho e morreu. Não foi isso que eu vi. Eu vi uma criança submetida a intenso sofrimento físico e mental por conta de castigos aplicados por um pai que aplicava golpes de jiu-jitsu no menino que ele achava que tinha que ser um homem. O que ele dizia? Que o menino tinha que ser homem? Uma criança de 2 anos? Ele acreditava que a criança tinha que ter uma educação mais rígida na visão dele. Uma criança de 1 ano, ele achava que tinha que tomar banho sozinha. Ele não se conformava da criança cair tanto porque ela tinha pés chatos. E ele enxergava talvez uma frustração nesse menino que veio de uma gravidez que ele não desejava, e talvez ele aplicava esse castigo como uma forma de desabafo interno, não sei. Agora, doutor, qual vai ser o procedimento depois da denúncia? Nós estamos aguardando o recebimento dessa denúncia e a formação do processo. Formando o processo, nós vamos ouvir as testemunhas de acusação e as testemunhas de defesa. E depois, confirmando o que estava no inquérito, aí está pronto para condenação pelo crime de tortura. Se eventualmente, durante a instrução, surgir alguma circunstância indicando de que houve não tortura até a morte, mas uma morte pela tortura, aí eu posso aditar a denúncia e o caso vai a julgamento popular. Por enquanto não vai a júri? Por enquanto não vai a júri, vai ser julgado por uma juíza togada que estudou para isso, vai analisar o caso tecnicamente e que, repito, quando a gente fala em júri popular, fica parecendo que lá são as maiores penas, nem sempre. Eliete,
Oi, pois sim? Eu acho que o doutor está me escutando aqui, não é isso? Sim. Doutor, boa tarde. É um prazer mais uma vez falar com o senhor aqui na tela da Band. Doutor, duas questões que ficam aqui, eu tenho certeza que é a discussão de todo mundo em casa. Primeiro, havia a intenção de matar o garoto? Ficou evidenciado em algum momento que o pai tinha a intenção de matar o Iago, doutor? Vejam, no inquérito policial, isso não ficou evidente, razão pela qual eu optei pela tortura qualificada pela morte. E isso, Salomão, também eu acabei levando em consideração imagens de vocês mostrando o pai levando essa criança para ser socorrida. Essa não é a postura, num primeiro momento, compatível com alguém que quer matar. Não que isso não possa surgir no processo, até indicando o eventual arrependimento dele. Mas essa atitude do pai socorrendo o filho e nada no inquérito indicando que ele queria matar, mas sim corrigir severamente e imoderadamente o filho, eu optei pela tortura qualificada pela morte. Ficou claro, doutor. E a outra questão, a gente recebe aqui inúmeras participações dos nossos telespectadores, dizem respeito a essas questões a participação da mãe. A mãe, ela participou de alguma maneira, o Ministério Público criou alguma convicção em relação a parceria ou a participação dessa mãe nesses crimes, doutor? A mãe foi denunciada por uma tortura diferente da do senhor Tiago. Ela foi denunciada pela tortura-omissão. Uma pessoa que tinha o dever de evitar a tortura do filho e se omitiu, podendo sim impedir o resultado. É uma pena razoável, não tão grave quanto a dele, mas ela não vai ser julgada somente pela sociedade. Então, quer dizer que o Ministério Público tem a convicção de que o Tiago torturou o filho que provocou a morte, né? E que a Cristiana, que é a mãe do bebê, nós estamos vendo a Cristiana aí nas imagens, a Cristiana, no mínimo, foi omissa. É isso que eu estou entendendo, doutor. No mínimo, ela foi omissa diante dos atos praticados pelo companheiro dela. No mínimo. E por isso ela vai responder por um crime também da lei de tortura. Ok. Acho que fica claro, doutor, muita gente pode fazer alguma confusão agora, mas eu acho que o senhor explicou bem. Não é porque o crime inicialmente, como bem disse o senhor, não vai ser colocado como homicídio ou vai a júri popular, que as penas serão penas brandas, porque há previsão de penas severas também. Neste caso, eu tenho certeza que é por isso que o Ministério Público vai batalhar agora, não é isso, doutor? Sem dúvida. E com a certeza de que o caso vai ser julgado por uma juíza técnica e não, talvez, ao sabor da sorte de um júri popular. Bom, muito obrigado, viu, doutor Rogério Sanches? Um prazer sempre falar com o senhor aqui na tela da Band. Obrigado. Lembrando que as penas aqui, segundo a promotoria, podem ir de 12 a 23 anos no caso do Tiago. 12 a 23 anos de prisão, uma pena dura, né, para alguém que cometeu um crime bárbaro. Você imaginar que essa criança, segundo o inquérito policial, vinha sendo torturada há meses dentro da própria casa onde vivia com a família, é algo terrível. E como bem disse aí o doutor Rogério, aqueles indícios colhidos com base nos relatórios médicos da Unicamp, do atendimento inicial do garoto, evidenciam fraturas, evidenciam sequelas graves e que só poderiam ser ocasionadas por meio dessa tortura. Doutor Rogério, o senhor me permite só mais um minutinho, porque o Tiago deu uma entrevista, né? O senhor acompanhou essa entrevista, eu tenho certeza disso, em que ele dizia o seguinte: a gente queria corrigir, a violência era usada como forma pedagógica, e negou que usasse golpes de jiu-jitsu, que é a arte marcial que ele treinou, que ele praticou, como me parece existia no inquérito policial. Há denúncias, inclusive, de que ele usou esses golpes, o doutor Rogério. Usou, e essa sua postura foi presenciada pela omitente, a mãe omissa, e a criança, na palavra da mãe, a criança caía no chão, algumas vezes chorava, outras vezes apenas se limitava a chamar pela mãe. Porque não tinha nem forças, essa que é a verdade. Não tinha nem forças para pedir
ajuda para a mãe ou para alguém que pudesse defendê-la. Muito obrigado, doutor Rogério Eliette Zanotti, ao vivo, da sede do Ministério Público aqui em Campinas, onde o Ministério Público acaba de confirmar a denúncia do Tiago Aimar de Moraes, o pai do menino, que agora passa a ser acusado pelo Ministério Público de ter torturado o filho até a morte, né? E confirmada a denúncia também envolvendo a mãe da criança por omissão. Confirmada a denúncia por omissão. Vamos aguardar o desenrolar dessa história. É claro que o Brasil Urgente vai trazer todos os detalhes para você que nos acompanha aqui na tela da Band. Essa é uma resposta, inclusive, a centenas de mensagens que eu tenho recebido nas redes sociais, viu, Theo? Tanto no Facebook quanto no Twitter. Muita gente, mas e aí, como é que fica o caso? Deu prosseguimento. O Ministério Público já ofereceu denúncia à Justiça. Resta saber agora qual será a decisão da Justiça em relação a esse caso. Né? Todos os elementos levam a crer, de fato, como mostra a denúncia do Ministério Público, que houve tortura, né? E essa tortura teria motivado a morte do menino Iago, uma criança indefesa de apenas 2 anos. E a resposta que todo mundo esperava. E a mãe, que não foi presa, a mãe que estava sendo tratada como testemunha? Não, o Ministério Público, com base no que foi desenvolvido pela Polícia Civil, aliás, no excelente trabalho da Polícia Civil da cidade de Vinhedo, né, constatou o Ministério Público que houve omissão da mãe. Ela, portanto, foi denunciada também por omissão e terá que responder à Justiça por isso. O Tiago segue preso, né, e daqui a pouquinho nós vamos falar mais desse caso. Aliás, o pessoal da retaguarda aí, o Kleber, o PA, o Theo, quem mais que está aí, ó, pode ver se não levanta aquela entrevista da mãe, né, em que ela relata tudo aquilo que acontecia aos olhos dela, a fala dela a respeito das agressões. Ela até não entendia que eram agressões graves, não, que vivia um clima bom com o companheiro e etc. No entanto, foi omissa diante de um caso terrível e que culminou com a morte de uma criancinha indefesa de apenas 2 anos. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais desse caso. Deixa eu ver o céu de Campinas. Tem imagens do céu de Campinas, meu caro Ney? Tem aí as imagens? Porque o negócio é o seguinte, a chapa esquentou aqui em Campinas, termômetros passaram dos 30 graus nessa tarde de quinta-feira, esquentou bastante, tivemos até uma madrugada gelada, acho que a mínima chegou aos 14 graus e está agora, olha, 30 graus de temperatura, com céu azul, sem perspectiva de chuva, e a fumacinha lá no meio, ó a fumacinha lá no meio. Mas será que os caras não aprendem, velho? Esse negócio de botar fogo em mato, fogo em lixo, só dá dor de cabeça. Eu falo disso todo dia, prejudicando ainda mais a qualidade do ar, que teve hoje índices preocupantes, chegou a 27,7%. A umidade relativa do ar e ainda está abaixo de 30%. Vamos lá com 29,1% de umidade relativa do ar. É muito pouco, hein? Causando, inclusive, problemas respiratórios, causando problemas e agravando problemas respiratórios de pessoas idosas, de crianças, de qualquer um. Porque eu, por exemplo, estou com a garganta arranhando hoje, velho. Estou com a garganta arranhando hoje. Olha, a Santa Casa de Vinhedo está sob intervenção da Prefeitura. O prefeito da cidade deu detalhes de como é que vai funcionar esse esquema. Porque desde o ano passado, o hospital parou de atender os pacientes do SUS. É questão, gente, relacionada a um sistema único de saúde que não paga e não sustenta a sua rede. O que o SUS paga hoje, né, pelos procedimentos que são desenvolvidos nos hospitais, não dá para custear aquilo que é oferecido ao cidadão. E o buraco não para de crescer, seja nas Santas Casas, né, seja nos hospitais, um buraco sem fundo. E quem é que sofre depois? É o povão. A Karina Rick é quem traz os detalhes para a gente. Está aqui, ó. Olho na notícia. O prefeito assinou um decreto pedindo para assumir a administração da Santa Casa. Será feita uma auditoria por uma comissão executiva para levantar a situação da unidade de saúde. Em 60 dias deve ser apresentado o diagnóstico para que em até 5 meses a prefeitura volte a ter um convênio com o hospital para atendimento do Sistema Único de Saúde de baixa complexidade em Vinhedo. Até quinta-feira, um gestor geral deve ser nomeado e a Irmandade, que hoje é a responsável, fica para acompanhar o funcionamento.
Mas a ideia do prefeito é que ela saia e que 40% do atendimento seja particular e 60% volte a ser do SUS com a compra de serviços. Arrendamento, aluguel e outras coisas, tem a questão da sucessão de dívidas. O município ele traz para si a dívida total e isso o povo não pode ter a dívida, né? Então, essa requisição administrativa foi a única forma que nós encontramos. O convênio com o SUS foi suspenso no ano passado. Os atendimentos de emergência foram transferidos para a UPA e o Hospital Galileu de Valinhos foi contratado para cirurgias. Por falta de dinheiro, a UTI, a maternidade, a pediatria e o centro cirúrgico foram fechados. A entidade acumula uma dívida de 80 milhões de reais. Então a dívida, nós vamos estão apoiando, ela deverá entrar no ProSUS, que é um parcelamento do governo federal. Então a dívida vai ficar permanente através do ProSUS. E nós, com certeza, vamos estar aí fazendo esforços para quê? Uma nova gestão. Com a falta de verba, funcionários afirmam que estão há alguns meses sem receber salário. Nós recebemos agora a terceira parte de abril. Então nós estamos maio, junho, julho e agosto sem pagamento. E o 13º também. O atendimento ao público deve retornar aos poucos. O objetivo do prefeito é que a Santa Casa tenha uma autogestão. O local tem 100 leitos e capacidade para atender 5.000 pacientes por mês. Segundo funcionários, não tem recebido mais do que 1.500. 230 profissionais foram demitidos e hoje trabalham 60 pessoas, sendo que 15 estão afastadas. Atualmente, o hospital está assim. Tem uma estrutura excelente, leitos bons, materiais, equipamento. Só falta alguém vir com verbas e abrir as portas de vez e trazer pacientes para cá. Porque o negócio é o seguinte, numa boa, eu estava até tentando ler alguns números ali sobre os repasses que o SUS faz, seja as Santas Casas, aos hospitais que a gente tem na rede pública de atendimento. É muito pouco, não sustenta. Até por isso as Santas Casas, os hospitais precisam buscar parcerias, né, para continuar atendendo a população. E não é falta de dinheiro, não, se você quer saber da verdade. É porque a maneira como a coisa, ao longo dos anos, vem sendo colocada, né, ela vem sufocando as unidades hospitalares. À medida em que os tratamentos avançam, né, os custos também sobem. E aí, meu camarada, eu vou dizer um negócio para vocês aqui que vocês não vão acreditar. Eu conversei nesse fim de semana com um médico que faz intervenções cardíacas das mais complexas, né, mas que salvam vidas. E ele me confidenciava o seguinte: olha, Rodrigo, para a gente importar um catéter, o catéter é aquele caninho, né, que o médico usa para fazer uma operação no coração, numa via obstruída, enfim. Um catéter que hoje a gente traz de fora do Brasil, porque o Brasil não produz, ele custa em média de 500 a 2 mil dólares. 2 mil dólares. Mas lá no país onde ele é produzido, você pode pagar apenas 50 dólares. Aí eu pergunto, mas a conta não fecha, velho. O que está acontecendo? É porque quando esse equipamento entra no Brasil, ele entra, né, e sofre a incidência do quê? Do imposto, meu camarada. Então você imagina, custa 50 dólares na onde ele é produzido. Nos Estados Unidos, por exemplo, lá ele custa 50 dólares. Quando chega aqui no Brasil, chega a custar quase 2 mil reais. Quase 2 mil reais. Porque um importador paga imposto pra caramba e não tem o mesmo produto à disposição aqui no nosso país. Então, como é que nós vamos garantir a sobrevivência? Como é que nós vamos garantir, né, a saúde dos nossos hospitais, especialmente a saúde financeira, se a gente tem questões como essa e que não são discutidas e não são colocadas, né, da maneira como deveriam? E o povão, ó, para não falar outra coisa e não fazer outro gesto indecente aqui na tela da Band. Olha, um ano após, pode vir comigo aqui, nós vamos continuar falando de saúde, viu? Vamos continuar falando de saúde, porque saúde, né, é aquilo que dói no cidadão que precisa e muita gente perde a sua vida porque essa gestão da saúde, porque há uma incompetência enorme na gestão da saúde do nosso país. E não tem partido político, não tem absolutamente nada. Se arrasta há muito tempo, Um ano após a morte de Ana Paula Zorzenon, a família ainda lamenta a impunidade.
A mulher foi morta na frente do filho de apenas 8 anos. O marido é o suspeito do crime e continua foragido. A Andréa Marques é quem traz os detalhes para a gente numa comovente história de mais uma família que chora uma mulher vítima da violência. Nesse caso, o sujeito está foragido, precisa ser localizado, hein? Porque ele teve a coragem de matar a esposa na frente do filho de apenas 8 anos. Solto por aí é um perigo para a sociedade. Vem comigo aqui, ó. Olho na notícia. As lembranças ainda ocupam um lugar especial na casa e na memória dos pais. Ela não saía daqui, ela vinha direto aqui, ela me ligava direto. Mãe, onde você tá? Mãe, como é que o pai tá? Então, às vezes eu estou no trabalho, às vezes eu escuto meu celular tocar, esperando que parece que ela vai voltar. O sofrimento da família é o resultado de um crime bárbaro. Ana Paula Zorzenon foi assassinada no fim do ano passado. O principal suspeito é Marcelo Gomes da Silva, marido da jovem. Segundo a polícia, a vítima foi enforcada. O filho do casal, de apenas 8 anos, testemunhou tudo. Após a tragédia, a vida do menino e dos pais de Ana Paula mudaram completamente. Idas a psicólogos e psiquiatras se tornaram frequentes e a forma de ver as coisas agora é diferente. Vovó, eu não vou ler, não vou escrever, você sabe por quê? Eu falei, não, a vovó não sabe. Ele falou, você sabe sim. Eu falei, não, a vovó não sabe, então fala pra vovó por quê que você não quer mais fazer. Ele falou, não, ele falou assim, quando a minha mãe voltar, aí eu vou começar a ler, vou começar a escrever. Logo depois do crime, a polícia abriu um inquérito para investigar o caso. Mas o principal suspeito, o Marcelo Gomes da Silva, continua foragido. Nós voltamos aqui 8 meses depois. Como é que é lidar com essa demora de uma resposta vindo da justiça, seu Daniel? Fica difícil para a gente, né? Sem saber o que os procedimentos que estão se ocorrendo, porque a gente fica numa situação difícil, sem saber o que está acontecendo, se eles realmente estão procurando, onde que se encontra esse rapaz, o porquê. A gente gostaria de uma resposta das autoridades. Os pais, Daniel e Fátima, tentam seguir em frente, mas sem a prisão do assassino da filha, fica mais difícil encarar a rotina. A gente não sabe onde que ele está. Do dia que ela faleceu até hoje, a gente não tem uma resposta. A gente não teve uma resposta. Sim, ele está com mandato pedido, ele está com a prisão dele decretada, mas só que até agora. O que seu Daniel espera é que o caso não caia no esquecimento e se transforme em mais uma história de impunidade. Eu gostaria que ele pagasse perante a lei, perante a justiça, pagasse o erro que ele fez. Porque pela lei de Deus ele vai pagar, né? Corta o coração da gente. Corta. Porque um pai vive ali ao lado da sua família, da sua esposa, da sua filha. Um dia ele tem a filha ali, cuidando do neto, né? Vivendo uma vida normal, uma vida, né, como qualquer outra família. Aí, de repente, vem um sujeito que, de forma inexplicável, porque para mim não tem explicação, a não ser a canalice de um covarde de fazer isso com uma mãe, fazer isso com uma esposa, fazer isso com uma mulher. Ele vai tirar a vida, né, dessa moça, que é filha, que é mãe, que levava alegria para casa, e simplesmente despedaça uma família. Deixa uma família assim, olha, quase um ano depois nessa situação. Quase um ano depois nessa situação. É de cortar o coração, porque sobre esse tipo de caso, né, eu não preciso nem ficar falando para vocês aqui, esse tipo de caso a gente denuncia, a gente cobra, a gente fala, a gente discute, a gente debate dia após dia no Brasil Urgente. O Brasil Urgente abre espaço para esse debate, né, desde a sua criação lá com o Datena, né, depois aqui para Campinas e região, na tela da Band Campinas. Mas essa é uma pauta recorrente aqui do nosso programa. A gente fala sempre sobre isso, sempre sobre isso.
para tentar despertar nas autoridades, né, uma mudança de comportamento em relação a esses julgamentos, em relação principalmente à proteção da mulher. Porque hoje a mulher é agredida dentro de casa e ela não tem a quem recorrer. Ah, mas tem a denúncia, Salomão. É verdade, eu incentivo bem a denúncia aqui. Só que nem denunciando, as mulheres estão conseguindo garantir, né, segurança, estão conseguindo garantir a sua vida. E sabe por quê? Porque a polícia, né, porque o Estado, acima de tudo, não tem condições de oferecer proteção 24 horas a essas mulheres que são agredidas. Ah, mas tem a medida protetiva. É um papel. E o papel não protege, o papel não garante nada a ninguém. O papel não garante nada a ninguém. Essa é que é a verdade. Então, minha gente, quando eu vejo esse tipo de caso, né, só me dá aqui muita dor no coração, né, e a certeza de que nós temos que continuar esse trabalho aqui no Brasil Urgente, unindo você que está em casa, cobrando das autoridades, exigindo das autoridades uma mudança de padrão da nossa legislação. Ou se dá exemplo para acabar com a impunidade, ou a impunidade vai continuar produzindo dramas, vai continuar produzindo tragédias como essa, né, na família da Ana Paula Zorzenon, na cidade americana. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Até quando nós vamos tolerar esse tipo de coisa? É a pergunta que eu faço. Até quando nós vamos tolerar isso? Vem comigo aqui porque tem ação na cidade de Valinhos. Um homem de 29 anos foi detido pela guarda municipal. Tinha munição de uso restrito. O Edson Silva, ao vivo, vai trazer os detalhes pra gente. O Edson, munição até de fuzil, é isso? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Exatamente, Rodrigo, como você bem disse, um homem de 29 anos, ele foi detido no bairro Boa Esperança, em Valinhos, por homens da equipe tática, né, das rondas municipais, da guarda municipal daquela cidade. A prisão foi por porte ilegal de arma e ocorreu após denúncias, né, recebidas pelo telefone de emergência aí, o 153. Os guardas foram até a casa desse homem de 29 anos, ele quer se intitular trabalhador autônomo, e pelo local foram localizadas aí diversas munições de calibres diferentes. 25 munições aí de fuzil. Você que é mais especialista em armamento, eu fiquei na dúvida se é fuzil automático leve aí 762 ou 556, mas como a imagem mostra aí, munição de fuzil. Também tem munição de pistolas 380 e também calibre 45, munições aí de revólveres 38 e 32 e até munição de ponto .30 e ponto .50. Ponto .50 aí é armamento antiaéreo. É isso aí que eu ia dizer, viu, Edson? Isso aí que eu ia dizer. Na imagem anterior ali, a gente vê munição de fuzil. Me parece, eu não vi de perto, mas me parece pela fotografia ser munição de 762, né? Só que do lado ali, velho, elimina qualquer coisa. Tem ponto .50 ali, meu camarada. Ponto .50 é artilharia antiaérea, né? Artilharia antiaérea, pode derrubar avião, pode derrubar helicóptero, principalmente. Aliás, já foi usada por traficantes para derrubar helicóptero. Essa aí, ó. Ó no detalhe ali da imagem, ó. Ah, faça-me o favor, isso está na mão de criminoso, isso está na mão de bandido. Está aí para servir ao crime organizado. Olha lá, você vê uma calibre 12 ali do lado, me parece 9mm, aí você vê um negócio lá, ó, é arma de guerra, velho, na mão do criminoso. É munição de guerra na mão do criminoso que provavelmente sai para roubar, para invadir a sua casa, para atentar contra o seu patrimônio, Coisa terrível. Mais uma na guarda de Valinhos, pode concluir aí, Edson. Exatamente, Rodrigo. Também foram apreendidos aí aproximadamente 300 embalagens para suposto acondicionamento de drogas, né? Havia ainda uma balança de precisão, aparelhos celulares e um tablet. Tudo isso apreendido e apresentado na Polícia Civil, que continuará as investigações, né? E um detalhe, viu, Rodrigo? Havia 30 cápsulas de diversos calibres aí deflagradas. Quer dizer, tem arma também aí que não acabou apreendida pela Guarda Municipal nessa ação. A Guarda lá de Valinhos prontamente, né, recebendo a denúncia, foi checar e chegou essa munição. E agora cabe à Polícia Civil investigar a origem
dessas munições e também chegar a armamento, Rodrigo. A posse da munição, enfim, já é enquadrada no Estatuto do Desarmamento, é crime, não pode. E cabe à Polícia Civil agora investigar a origem disso tudo aí, como disse o Edson Silva, até para encontrar as armas que vão ser abastecidas por essa munição. Né? Até para encontrar as armas que são abastecidas por essa munição aí. Parabéns à Guarda de Valinhos em mais uma ação conjunta, em mais uma ação em prol da sociedade. O Edson Silva falando ao vivo no nosso Brasil Urgente para Campinas e região. Olha, mais uma do BAEP, hein? O Batalhão de Ações Especiais de Polícia conseguiu localizar um desmanche aqui na cidade de Campinas. Foi hoje de manhã, no Jardim Novo Campos Elíseos. 4 pessoas foram presas. A Lucimeire Ramalho é quem traz os detalhes para a gente aqui, ó. Olho na notícia.